hoje, porque hoje é o primeiro vídeo de maquiagem aqui do canal, é referente ao Halloween, tá? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, compartilhe esse vídeo. Outra coisa, dá muito like aí, vamos ajudar um pouquinho, né? Se inscreve no canal e ative o sininho, não se esqueça, para vocês poderem receber os próximos vídeos que eu vou estar postando, tá? Se inscreve nas minhas redes sociais também, que é esse daqui, o Facebook, e esse daqui, o Instagram pessoal. E eu também fiz um Instagram só pra postar maquiagem, pra quem é mais interessado nessa área, tá bom? Que é esse aqui. E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso daí, vamos para o vídeo? Vou começar utilizando a paleta da Barbie com um pincel chanfrado. E passar na sobrancelha um tom de marrom. O tom que você achar que melhor cai nas suas sobrancelhas, tá? Deixa ela bem bonitinha. Preenchendo todos os lugares onde estiver faltando. Agora, vamos pegar uma tesoura e aqueles pelinhos que estão passando ali, ó, quando você penteia, você tira, cortando com cuidado, tá? Em seguida, pegamos a paleta de corretivo e um outro pincel e vamos delineando com uma cor mais clara, assim, abaixo das sobrancelhas, para fazer um iluminado e definir melhor ela. Depois, pegamos uma outro tom cor de pele do corretivo, da paletinha, né? E vamos passando em volta da sobrancelha, marcando ela e deixando ela mais definida e mais bonita. Voltando com a palhinha de corretivos, vamos passando com o dedinho mesmo, a cor mais clara na pálpebra, tá? É como se fosse um fixador de maquiagem. E aí, com um pincelzinho de sombra, você vai pegar a cor marrom e passar no cantinho externo da sua pálpebra. Com cuidado. E aí, você limpa o pincel e começa a dar uma esfumada. Vai limpando o pincel aí em um paninho. E quanto mais esfumadinho ficar, mais bonito a sua maquiagem. Da paletinha de cores, vamos pegar um tom mais douradinho e passar ali entre o meio da pálpebra e o cantinho interno da pálpebra. E fazendo junção de cores, né? Depois, vamos pegar um tom laranjado, com o mesmo pincel, gente, só limpando e passando no meio da pálpebra, aquele laranjado cor de abóbora mesmo, tá? E aí, vai limpando o pincel e fazendo esfumaçar o esfuminho, desculpem, vamos esfumando, fazendo junção das cores. Agora, vamos pegar o marrom e passar no cantinho externo. Desculpa, digo preto, né? Um bem pretinho. Pode ser um marrom escuro também. E aí, com outro pincel mais limpo, você pega e vai esfumando. Volta com um pouquinho de sombra marrom, aquele que você usou lá no começo, e passa nas suas... no côncavo, né?
Agora, uma sombrinha branca. Vamos fazer uma marcação abaixo da sobrancelha, trazendo um iluminado para a sua maquiagem e marcando um pouco mais ainda o desenho dela. Feito isso, pegamos um pincel chanfrado, mas antes vamos passar um lápis de olho na sua linha d'água dos olhos, tá? Vamos passar até ficar bem pretinho. Aí voltamos com o pincelzinho, vamos selar essa maquiagem com um pretinho básico aí, ó. Na linha d'água, cuidado para não deixar cair dentro do seu olho, tá? Pega um pouquinho do marrom também, faz uma mistura ali e também um pouquinho do laranjado. Isso tudo com o mesmo pincel, é só ir limpando, tá? Ó. E agora vamos delinear o olho. Não precisa ser o delineado de gatinho, porque essa maquiagem ela já tem um pouco o olho gatinho e ela já é bem forte. Então, vamos fazer um delineado simples, tá? Aquele delineado normal. Olha o tanto que o olho já ficou, né, bafo. Com a máscara de cílios, essa primeira é tipo um pentezinho, da Colossal. A gente penteia aí, arribando os nossos cabelinhos. E depois uma máscara da Natura, normal aí. E aí, por último, colocamos uns cílios, tá? E aí, você já pode utilizar essa maquiagem. Mas como é Halloween, vamos usar uma esponjinha e também a nossa base. Essa base é da Vult. Pega a esponjinha e vai dando leves batidinha, lembrando que a esponjinha tem que estar umedecida, assim ela vai utilizar menos produto e vai ter um resultado bem melhor na sua pele, tá? Olha que cobertura fantástica que ela dá. Aí você pode pegar um pincel aí de corretivo, de base, para poder fazer uns acabamentos. E volta com a esponjinha, porque nem todo lugar a esponjinha pega, né? Então, você usa o pincel. E aí, a sua pele já está praticamente pronta. Dá até pra você usar essa maquiagem assim normal no dia a dia ou numa festa. Depois eu pego ali na paleta da Jasmine 3D um pouquinho da sombra dourada. E com o pincelzinho eu coloco no canto interno ali da pálpebra e vou esfumando para dar um brilho nessa maquiagem, um cintilante, né? E agora eu vou utilizar a tinta para poder fazer a maquiagem Halloween. Tinta de rosto, tá, gente? E essa é com a minha sombra de contorno. Eu vou pegar um pincelzinho mais chanfrado, eu ia escolher um redondo, mas desisti, peguei um chanfradinho. E vou passar ali na maçã do rosto, abaixo, tá, gente? Como se fosse passar um blush, só que em vez de ser na maçãzinha, é um pouco abaixo. Aqui um pouquinho, vamos fazer o nariz, né? Deixar o seu nariz mais afinadinho. E aí, vamos pegar um pouquinho do pó que eu tinha me esquecido, né? Isso acontece. E vamos passar aí no seu rosto. Lembrando que eu não passei ali do lado de onde eu já tinha passado o meu contorno, tá? Mas mesmo assim eu peguei e passei o pó no rosto todo. Voltei com um pouquinho do pincel, né? Terminando de fazer o contorno e aí depois com o dedo eu fui fazendo um pouquinho
da afinação do nariz. Peguei o iluminador da Luisance e passei em cima da maçã do rosto. Um pouquinho no nariz, na testa, no queixo e acima ali dos lábios. Com a tinta Pinta Cara, tá? Que é tinta de rosto. E um pincel da Condor. Aliás, usei dois, né? Um que parece delineado e o outro que é um pouco mais chanfrado. Com o pincel delineado, a gente faz uma volta. Eu escolhi a cor branca para fazer essa maquiagem, tá, gente? Faz um círculo aí ao redor de todo o seu olho. De um lado e do outro. Como vocês podem ver. Fazendo um círculozinho. Tem nada não se ficar um maior e outro menor. É Halloween, vale de tudo, né? Convenhamos que Halloween é bem diferente. Então, se sai alguma coisa cagada, não tem problema. Faz parte da maquiagem. E aí, eu peguei o pincel chanfrado aí, ó, e fui só dando um retoque no meu círculo, engrossando um pouquinho. Porque esse pincelzinho aí é um pouco mais pra desenhar, né? Esse delineado aí. Agora, vamos fazer um estilo rendinha ao redor de todo o nosso círculo. Você pode fazer também qualquer outra coisa que você achar que fica mais bonitinho. Colar pedrinhas ou alguma coisa do tipo, tá? Que como é uma maquiagem de caveirinha mexicana, vale de tudo. Eu achei mais fácil fazer assim e achei que ia ficar mais bonito, tá? Então, vamos fazendo isso em todo o redor. Vocês podem fazer também tipo um triângulozinho, eu acho que ficaria bem interessante. Ao invés da rendinha desse jeito, né? Vai fazendo uns triângulozinhos pequenininhos em volta, fica bem legal também. E aí faz umas bolinhas ao redor. Caveirinha mexicana tem que ser bem desenhada, né? Então, vamos colocar umas bolinhas aí, uns pinguinhos. Tudo branco, gente, que eu escolhi fazer. E agora na testa a gente vai fazendo umas coisinhas assim, meio que abstrata, podemos dizer. Uma coisa incerta. Você pode fazer também uma teia de aranha, que ia ficar bem legal. Aí, eu escolhi fazer esse aqui que eu achei mais fácil, tá? E olha só, com o olho desse jeito já dá pra você ir até pra uma festa fantasia. Dá pra você ir também. Dando continuidade na nossa maquiagem, vamos utilizar esse batom da Queen Nude pra poder estar apagando a nossa boca, gente. Ele não é um batom bonito, assim, que você vai usar no dia a dia. Pelo menos não eu, né? Porque ele é quase um branco. Aí, pegamos a paleta de contorno e vamos escurecer ali abaixo da maçã do nosso rosto. Pegando
um pincelzinho mais fofinho, né? Vamos passar um pouco embaixo dos olhos, perto da sobrancelha, dando um pouco de profundidade ainda com o contorno. Como vocês podem estar vendo. Pegando o pincel chanfrado, próprio pra tinta, né? Fazendo um rostinho, biquinho de peixe, né? Seguindo a linha do rosto aí que apareceu o desenho. Para poder estarmos fazendo a arca dentária da nossa caveirinha. E aí, vamos pegar um pincel de delinear e vamos começar fazendo ali o narizinho, desenhando mais ou menos como é que ele vai ficar. Uma pontinha maior e outra menor da caveirinha, mas você pode fazer do jeito que você achar mais fácil também, tá? Eu desenhei primeiro com esse pincel e depois eu peguei o chanfrado para poder preencher o narizinho de branco. Pode pintar ele todinho. Quanto mais branquinho você deixar o seu nariz, mais bonitinho fica a maquiagem, tá? Lembrando que eu estou usando tinta de rosto. O nome dessa tinta é Pinta Cara. Não utilizei tinta guache, gente, porque pode acabar com a camada da sua pele, né? Com as suas células. Então, vamos usar produto próprio para pele. Pinta tudinho. E aí, com o lápis de desenhar novamente, né? Você vai fazendo uns risquinhos perto da boca para poder formar a sua arca dentária. Coloque também bem ali no meio da boca, tá? Com cuidado para poder não colocar para dentro, para você engolir. Tem que evitar tudo isso. Evite a ficar falando na hora que você for fazer, porque aí a tinta seca e você tem um resultado melhor, mais bonito. Eu fiquei falando um pouco, então o resultado não foi o dos melhores, né? Mas em vista de ser a primeira vez, foi até bom. Caso caia um pouquinho depois na sua boca, né? Dá uma limpadinha assim, vai lá, cospe quando secar sua maquiagem. E aí você começa a preencher ali os dentinhos. Só que aí eu lembrei de pegar um outro pincel e com contorno dar uma profundidade antes de fazer os dentes. Então você pega e vai passando ali naqueles espacinhos um pouco do contorno. Aí sim você pode continuar fazendo seus dentinhos ali, preenchendo. Pode fazer desse jeito aí que eu estou fazendo, ou você pode também fazer estilo triângulo, né? Mais pontudo. Como você achar melhor e mais fácil para você, né? Todos os resultados sairiam bonitinho. Se você não tiver tanta habilidade assim também, você pode estar só preenchendo tudo branco. Aí vai preenchendo um por um, até ele ficando. Olha só como já deu uma diferença, né?
desse jeito que ele tá aí. Feito isso, agora você volta com um pincelzinho pequeno. Vai fazendo umas bolinhas assim, ó. Com aquele pincel de desenhar. Aí pega um pincelzinho mais pequenininho que tu tiver. Como esse aí que eu peguei. E pega a paleta de contorno e vai dando profundidade ali entre os dentes que você criou. Vai fazendo isso ao redor todinho. Quanto mais tempo você tiver, melhor, porque isso demora muito. Eu demorei em cerca de 1 hora fazendo essa maquiagem. Porque demora mesmo, gente. São tantos detalhes, né? Feito o contorno dos dentes, vai pegar um outro pincelzinho mais gordinho e vai dando uma profundidade com o seu contorno, né? Escurecendo ali perto do nariz. Ali na região dos olhos, abaixo. Perto das sobrancelhas também um pouquinho, né? E aí você volta ali na testa, vamos dar um acabamentozinho mais bonito. Fazendo um desenhozinho. Essa de Halloween pra vocês, tá? É a caveirinha mexicana. Espero que vocês tenham gostado. E pra complementar, a gente coloca só uma coroazinha na cabeça. E aí fica um arraso, gente, olha. Solta os cabelos, tá? E arrasa na sua festa Halloween, tá bom? Feliz Halloween pra todos vocês. E é isso daí. Beijo. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu estarei postando um pouco mais de vídeos. Desculpem se esse foi muito longo, mas é porque Halloween, né, gente, demora um pouco pra fazer a maquiagem. Mas se você também não quiser fazer a maquiagem de Halloween, você pode estar fazendo esta só. No passo a passo aí do vídeo, como vocês podem ver, né? Chegou um momento que a maquiagem ficou assim, toda diva, toda linda. E aí você pode sair assim também, tá? Tá valendo. Então é isso, até os próximos vídeos. Deixem seu comentário aí pra me saber se vocês gostaram. E é isso daí, um beijo. E até os próximos vídeos. Muitos beijos. Tchau!